Olá, começa agora mais um FEComércio Orienta e hoje nós vamos falar sobre o domicílio judicial eletrônico, uma plataforma que concentra todas as comunicações emitidas pelos tribunais brasileiros. Para falar sobre o assunto, eu estou com os assessores da FEComércio São Paulo, Karina Negrelli e Eduardo Pastore, sejam bem-vindos. Bom, para começar, o que é o domicílio judicial eletrônico? Qual que é a diferença, por exemplo, para o domicílio eletrônico trabalhista? Eu começaria dizendo, Camila, que o domicílio judicial eletrônico, ele faz parte do programa Justiça 4.0, que vem informatizando os atos judiciais já de algum tempo, né? Então, ele concentra como ferramenta a possibilidade do jurisdicionado, vamos dizer assim, das partes de processos judiciais receberem tanto citações, quando são réis, quanto notificações ao longo do processo. E isso simplifica e agiliza. Em relação à diferença com o domicílio eletrônico trabalhista, né, nós temos o âmbito de atuação. No domicílio eletrônico trabalhista, é o âmbito da administração, dos processos administrativos, da fiscalização do trabalho. Já o domicílio judicial eletrônico, ele diz respeito às ações judiciais, processos tramitando nos tribunais. Complementando o que a Karina colocou, esse é um fenômeno das tecnologias, né? São as tecnologias agora dentro dos tribunais sendo utilizadas, como bem colocou a Karina, para chegar no devedor, ou aquele que está respondendo um processo, ou mesmo ajudar o credor, enfim, otimizar toda a questão processual para agilizar a aplicação da justiça. E, resumidamente, é isso que é o domicílio judicial eletrônico. E ele vai trazer a efetivação da justiça para poder que o judiciário execute as suas sentenças de uma maneira mais rápida e aquele que está buscando a justiça sinta que está sendo feito justiça, para ser redundante aqui. Ou seja, é uma tendência do uso inexorável das tecnologias que vão estar permeando em todas as áreas do judiciário a partir de agora. E vocês enxergam quais são as vantagens dessa ferramenta, dessa plataforma? O que ela traz de benefício? Eu enxergo algumas vantagens. Eu acho que, primeiramente, ela traz uma possibilidade da empresa ou até mesmo da pessoa física que se cadastra, porque para a pessoa física é até facultativo, mas ela pode se cadastrar, qualquer cidadão, porque qualquer cidadão pode ter um processo andando na justiça, né? E ele tem a possibilidade de fazer a consulta de tudo que acontece no judiciário em seu nome numa única plataforma. Ele não precisa consultar tribunais diferentes, estará tudo unificado. E vejo também algumas vantagens para o poder público, para o judiciário, porque enxuga custos, né? Aquilo que você consegue afastar a cultura do papel, do oficial de justiça, da publicação em diário oficial, fazendo por meio de ferramentas eletrônicas pela internet, você também enxuga custos, né, Edu? Com certeza. E um outro fator também importante é que vai substituir essas comunicações físicas que antigamente tinha do oficial de justiça. Isso vai ser muito otimizado. E também aqui, Camila, ele conecta todos os tribunais, porque todo o judiciário está conectado, o que facilita, inclusive, o cumprimento das sentenças, porque os tribunais todos, através desse sistema, vão estar conversando entre si, o que vai, com certeza, se efetivar de uma maneira muito mais rápida e eficaz a própria justiça. Mas é necessário também ter alguns cuidados, né? Quais são esses cuidados necessários? É necessário ter os cuidados, porque você tem a possibilidade, pela ferramenta, de estabelecer, enquanto empresa, quem vai ter acesso em nome da empresa. Então, treinar essa pessoa para que ela tenha um comprometimento de, fazendo um acesso e verificando uma comunicação da justiça, já dar conhecimento ao advogado, porque a partir do momento que ela tem a ciência daquele comunicado, está correndo um prazo processual para ser cumprido, não é? E esse prazo precisa estar à disposição do advogado por inteiro para que se faça a melhor representação, se construa a melhor condição para atuar no processo.
Então, o principal treinamento, complementando o que a Karina colocou, é o sujeito ficar olhando para o computador e perceber que está chegando as comunicações do judiciário, em todas as instâncias. Por quê? Porque quem for desatento e não entender que vai ter que olhar para o computador e entender que pode estar chegando notificações ou citações, pode perder um prazo que, como a Karina colocou aqui, pode ser fatal, perder um prazo de um processo que você sabe, nós todos sabemos aqui, que a consequência pode ser devastadora para a pessoa física ou pessoa jurídica. Mas todas as comunicações vão ser feitas pela ferramenta? A pessoa vai receber algum e-mail, um SMS, algum outro tipo de comunicação, algum alerta? Exatamente. E essa plataforma, a partir do momento que a empresa se cadastra ou a pessoa física, ela coloca esse e-mail de contato e, através desse e-mail, ela vai receber as comunicações da justiça, né? Tanto iniciando um processo que talvez ela nem saiba da existência, ela pode ser citada quando verdade. for ré. Tem também esse... Ou, durante a marcha processual, alguma providência que ela tenha que tomar no processo. Então, ela entra ali e, a partir desse momento, ela tem digamos, uma ciência oficial. Se ela entrar e não der o aceite, não der a ciência, existe uma presunção a partir de 3 dias, no caso de citação, né, de que ela recebeu essa citação. E no caso de uma notificação de outras providências, né, um prazo de 10 dias. Então, nesse sentido, quando ela acessa, ela já está como obrigação processual. A ferramenta, ela vai propiciar também, num ambiente de boa-fé, que diminua muito aquelas situações em que as empresas se escondam, as pessoas se escondam da justiça, né? Não recebam um oficial de justiça, peça para um porteiro não receber a comunicação pelos correios, porque uma vez acessada a ferramenta, já se parte de uma presunção de que aquela parte foi notificada pela justiça. Então, Camila, importantíssimo este ponto. O sistema não tem apito, não tem alerta. Olha, estou mandando, aí a pessoa recebe... A pessoa precisa ficar, o advogado, olhar constantemente o seu e-mail para saber se o tribunal X mandou a comunicação para aquela empresa. Então, é isso que precisa, é esse treino, você fez essa pergunta, que é preciso que se dê para quem será o responsável pelo recebimento dessas comunicações dos tribunais. Acho que é esse que, a partir daí, é o que a Karina colocou, é você ficar atento para não perder os prazos e entender que não vai ter aviso prévio. O aviso é o seguinte: mandei para você o comunicado. Se você viu, muito que bem, cumpriu. Ah, mas eu recebi, sabe o que é? Eu não abri meu e-mail, ou então foi só abrir depois de 5, 6 dias. Perdeu o prazo, não tem mais o que ser feito. É interessante a gente falar que a ferramenta, você logou na plataforma, você entrou no domicílio, acontece essa presunção de que você leu tudo que estava ali dentro. Então, se você acessou hoje e foi acessar de novo, que nem o Edu falou, daqui 15 dias, aí você já pode ter perdido o prazo. Agora, uma coisa, por exemplo, que não poderia prejudicar a empresa, é no caso de ter perdido o contato, alguém, por algum motivo, talvez de impossibilidade de saúde, enfim, tenha perdido o acesso com a ferramenta, não acessou, não logou, a justiça vai continuar fazendo a intimação pelas vias tradicionais, pelas vias não digitais. E como é feito esse cadastro? É necessário se cadastrar? Como é que é essa questão? É necessário se cadastrar, embora tenha, para algumas microempresas, empresas de pequeno porte, um cadastro que vai ser realizado de forma automática, né? Porque existe o sistema chamado RedeSim, que algumas dessas empresas já têm um e-mail cadastrado, então o CNJ vai fazer a conexão com esse cadastro e fazer o cadastro automático. As demais, que não têm cadastro no RedeSim, precisaram entrar, né, no domicílio judicial eletrônico e fazer esse cadastro do e-mail para recebimento das comunicações. Esses cadastros, então, Camila, eles, para a pessoa saber qual é o caminho, tem que acessar o site do CNJ, ou coloca lá CNJ, domicílio judicial eletrônico, e lá vai ter todo o procedimento que as empresas vão ter que utilizar,
vão ter que cumprir as etapas para fazer o cadastro dentro do próprio site do governo e do CNJ. Então, esse é o primeiro passo. E aí, lá dentro você tem, é simples, você coloca o CNPJ, coloca o representante que vai estar recebendo os e-mails, e depois que você cadastrou, não é difícil, você está já vinculado ao sistema. Agora, Camila, um aspecto importante que a Karina colocou aqui, é muito, muito importante. Esse sistema, ele presume que você está lendo as notificações, que você está recebendo. Ou seja, isso significa o quê? Que ele inverte o ônus da prova. Ele faz assim, como eu presumo que você leu, se você está dizendo que teve alguma irregularidade aqui nesse sistema, você que prove que eu estou errado. Então, isso é um ganho muito grande para o judiciário, porque antes desse sistema, os devedores eles inventavam um monte de desculpa e tinha que o juiz ficar, né, Karina, atrás do sujeito para executar. Agora não. Agora o sistema presume que você leu. E a partir deste momento, o ônus da prova é teu, se você quer dizer que é indicado que o sistema falhou com você. Este é um aspecto muito importante de toda essa sistemática desse mecanismo aqui, dessa tecnologia. E vocês já falaram um pouco, mas é possível elencar um representante para fazer esse acesso, para acompanhar essas notificações? Exato, dentro da empresa, né, dentro dos critérios de confiança que a empresa tenha, de responsabilidade desse representante, ela pode indicar, né? O que não pode é essa pessoa, não sendo advogado, praticar atos processuais, até porque os atos processuais são praticados num outro ambiente que tem um sistema próprio do processo judicial eletrônico. Esse domicílio judicial eletrônico é um ato de comunicações. Então, qualquer pessoa indicada pelo CNPJ, pela empresa, como sendo a pessoa responsável, ela responde em nome da empresa que a empresa está ciente daquela comunicação. Ou seja, resumidamente, a gente pode dizer que não precisa ser necessariamente o advogado que está cadastrado, mas sim ele que irá executar os atos processuais, mas a empresa pode cadastrar qualquer pessoa ou outra pessoa física para poder estar recebendo, através dos e-mails, as notificações da Justiça. E só para a gente também complementar e reforçar, quais são essas comunicações que vão ser enviadas? O que são comunicações processuais? A citação, a notificação principalmente, mas dentre elas a citação é a mais relevante, porque ela vai se dirigir àquelas partes que estão presas num processo. E os processos, na citação existem os processos, existe o tempo rígido de cumprimento de cada um dos atos processuais. E tem outras alternativas, mas essa especificamente é a mais importante, é a citação onde vincula as duas partes, onde você corre o risco, inclusive, de você não cumprindo esse prazo, como nós colocamos aqui, perder um processo ou ser condenado inadvertidamente porque você não observou esse prazo de citação. O CNJ trabalha dentro do domicílio judicial eletrônico com esses dois atos principais, né? Entre as notificações judiciais, a citação que o Eduardo colocou é aquela que vai te dar oportunidade de defesa como um todo. E depois que você perdeu essa oportunidade, existe a regra processual que presume-se verdadeiro tudo aquilo que o autor da ação alegou em contrário ao réu. Então, é a primeira notificação do processo, né? Aquela que estabelece o principal ato de defesa. Então, é de suma importância. Outras comunicações, além da citação, colocado pelo Eduardo também, as notificações elas podem determinar diversas outras providências que o processo judicial, do seu início até o final de tramitação em primeira e em segunda instância, determinam para que as partes façam e, enfim, se comuniquem com o judiciário através dessas notificações. Então, também, embora a citação, digamos, seja a mais importante porque inicia a contagem do prazo para você oferecer a defesa, muitas outras você também tem que cuidar e são muito importantes, né? Vamos aqui tomar como exemplo se você tem um prazo para indicar um rol de testemunhas para você levar numa audiência, para que você consiga fazer prova testemunhal.
Se você não cumpriu, você pode ter um prejuízo, né? Se você, por exemplo, está fazendo uma prova pericial no processo e você tem o prazo para indicar o que a gente chama de quesitos de uma perícia, o que você quer que o perito responda para fazer uma prova técnica, você tem um prazo no processo também. Se você deixou passar, você vai ter, com certeza, a sua produção de prova prejudicada. Então, realmente, para designar algum representante, tem que ter alguém que tenha realmente um discernimento, uma confiança por parte da empresa, para que isso chegue a tempo nas mãos do advogado que possa adequadamente trabalhar aquela comunicação processual nos autos, realmente. Né? E é possível acessar processos que correm em segredo de justiça, por exemplo, também? A restrição do segredo de justiça, do processo eletrônico, ela caminha do mesmo jeito como se fosse um processo físico. Tem acesso realmente somente às partes interessadas, né? Podendo haver alguma abertura por parte do juiz, mas devidamente analisado, né, Eduardo? Isso é isso. Se o juiz autorizar a parte que está tentando acessar o processo, que está em segredo de justiça, tudo bem. Como acontece, como a Karina colocou aqui, hoje em dia funciona exatamente assim. O advogado que pode olhar as outras pessoas ou quem o judiciário ou o juiz autorizar. Caso contrário, o princípio do segredo de justiça está valendo também para o domicílio judicial eletrônico, nessa sistemática. E todos os tribunais já estão enviando comunicações por essa plataforma? Tanto a Justiça Comum Estadual, então tribunais de justiça, onde correm as ações cíveis, criminais, de caráter estadual. Você também tem os tribunais do trabalho, a Justiça Federal, enfim, todos os tribunais. O único que não está ainda notificando, e é um tribunal à parte, é o Supremo. De todos os tribunais superiores para as primeiras instâncias em todos os ramos da justiça, já estão todos conectados no Justiça 4.0, que é o programa de informatização dos atos judiciais, né? E com o domicílio judicial eletrônico implantado, as notificações já estão sendo feitas. Inclusive porque o cronograma de implantação do domicílio judicial eletrônico, ele já vem lá de trás, iniciando pelas instituições financeiras, depois abrindo para as empresas em geral, tendo um outro prazo definido agora em função, né, do desastre do Rio Grande do Sul, foi elastecido esse prazo um pouquinho, mas aquilo que já está no cronograma como ingresso no prazo anteriormente estabelecido, já tem as comunicações feitas eletronicamente pelo domicílio. E quais são as sanções, pegando esse gancho, quais são as sanções para as empresas que não se cadastrem nesse prazo? Olha, eu acho que a sanção tem o principal prejuízo, não é nem de multa, é de realmente perder uma oportunidade de defesa ou de deixar de praticar um ato processual importante, porque o processo só anda para frente, né? A gente não tem novas possibilidades de praticar atos cujo prazo já se esgotou. Então, esse é o principal prejuízo. Mas existe previsão também de penalidade pelo descumprimento. Tem uma previsão dentro do CNJ, dentro de toda a sistemática do domicílio judicial eletrônico, tem uma previsão de 5% do valor da causa referente a ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o juiz é que vai calibrar isso, ele pode pegar o valor da ação, estabelecer um parâmetro de 5% daquele valor e também tem a questão do ato atentatório à dignidade da justiça. Então, abre uma possibilidade de, além desse prejuízo que a Karina colocou, o principal dano é você não responder a tempo um ato do judiciário, você perde esse prazo, você praticamente perde a ação e pode ser condenado. Além disso, você também tem uma punição que vai ser estabelecida pelo juiz referente a ato atentatório à dignidade da justiça, que pode girar em torno dos 5% do valor aqui, conforme do valor da causa, conforme o CNJ estabeleceu. E para a gente finalizar, em caso de dúvidas, né, quem que o usuário ou a usuária devem recorrer? Qual que é o canal para solucionar dúvidas? O canal é sempre o CNJ, ele tem na página do Conselho Nacional de Justiça uma página específica do domicílio judicial eletrônico, tem um FAQ
com as principais dúvidas e tem um canal também para tirar dúvidas por e-mail dentro do CNJ. O que eu acho importante que a gente precisa ressaltar agora é que nós estamos com prazo ainda em andamento para cadastro para as empresas, para as microempresas que não tiverem o seu e-mail no RedeSim. O prazo para cadastramento no domicílio é 30 de setembro, né? As pessoas físicas não têm um prazo, porque é um cadastro facultativo. Para as microempresas que tenham esse e-mail cadastrado no RedeSim, como a gente já comentou, vai haver uma migração automática, né? Mas nós estamos com esse prazo em aberto. Lá no Rio Grande do Sul, como houve um problema generalizado, né, devido às inundações, às enchentes, aí depende do porte da empresa. Todas as empresas situadas no Rio Grande do Sul estão com esse prazo ampliado do dia 30 de setembro. Algum recado final, alguma orientação final para as empresas? A única informação que a gente poderia colocar aqui, Camila, para fechar o contexto que a Karina colocou, é que eu já tive notícia de algumas empresas que já receberam a comunicação do domicílio judicial eletrônico, avisando, é quase que uma comunicação de boas-vindas. Então, as empresas já estão começando a receber, olha, você está recebendo o comunicado que você já está cadastrado no domicílio judicial eletrônico. Enfim, eu só vou deixar consignado isso para dizer que a coisa já está andando, está funcionando, a tendência agora vai ficar para sempre, vai deixar de ser tendência para ser um fato consumado, ou seja, todas as empresas, todo mundo tem que ficar muito, muito, muito atento à questão de como é que o judiciário vai se comunicar a partir de agora com as pessoas jurídicas. Não tem mais como voltar atrás, né? Não tem mais desculpa, Camila. Agora é assim, ficar atento e cumprir os prazos, porque acabou aquela festa que tinha de você inventar desculpa para não cumprir alguma coisa, alguma determinação do próprio Poder Judiciário. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Obrigado, nós agradecemos. Obrigado.